Você já se perguntou com quanto dinheiro você poderia parar totalmente de trabalhar e viver dos rendimentos dos seus investimentos sem depender de emprego, de chefe ou de cliente? No vídeo de hoje eu vou te explicar as principais regras para calcular esse número mágico, como por exemplo a regra dos 4%, a regra dos 200, dos 300 ou até dos 400. Mas além desses cálculos, existe um segredo que pouca gente te conta. Se você ficar até o fim, eu vou te contar a maior virada de chave sobre independência financeira. E você entendendo isso vai ter ainda mais liberdade e paz no seu dia a dia. Para a gente começar, eu vou te apresentar 4 regras comumente usadas para você chegar aí nesse valor do patrimônio necessário para você viver da renda dos seus investimentos, começando aqui pela regra mais famosa, que é a dos 4%. E ela basicamente funciona da seguinte maneira: quando você atingir um determinado patrimônio, você pode tirar 4% desse patrimônio por ano para viver da renda. Então, com R$ 1 milhão investidos, você retira R$ 40 mil por ano ou R$ 3.333 por mês. Com R$ 1,5 milhão investidos, você retira R$ 60 mil por ano ou R$ 5 mil por mês. E com R$ 2 milhões investidos, você retira R$ 80 mil por ano ou R$ 6.666 por mês. Existe ainda a questão de reajustar esse saque todo ano pela inflação, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora para poder simplificar aí bastante para vocês, e mais para frente no vídeo você vai entender o porquê não é tão essencial a gente entrar nesse detalhe. E aí a gente tem também a regra dos 200, que é mais objetiva ainda. Você simplesmente pega o seu custo de vida mensal e multiplica por 200. Então, se por exemplo você gasta R$ 5 mil por mês, 5 mil vezes 200 igual a 1 milhão. Portanto, automaticamente você precisaria de um patrimônio de R$ 1 milhão para poder sacar 5 mil todos os meses. Na comparação aqui com a regra dos 4%, que pediria R$ 1,5 milhão para os mesmos 5 mil mensais, você observa que a regra dos 200 exige bem menos patrimônio, mas também é mais arriscada, né? Porque assume que você vai poder sacar mais dos seus investimentos. E aí a gente tem a regra dos 300, que eu vou falar aqui só para você conhecer aí pelo nome, mas na verdade ela é a mesma coisa que a regra dos 4%. Pois observe, se você multiplicar R$ 5 mil por 300, você chega nos mesmos R$ 1,5 milhão da regra dos 4%. Então a regra dos 300 pode ser vista como um atalho ou uma outra forma de fazer o mesmo cálculo e chegar no mesmo resultado da regra dos 4%. E existe também a regra dos 400, que é a mais conservadora de todas, onde você também multiplica o seu custo de vida mensal por 400, e ainda no nosso exemplo de 5 mil vezes 400, você precisaria de R$ 2 milhões investidos. Enquanto, por exemplo, na regra dos 4% seria apenas R$ 1,5 milhão, né? Então veja que ela pede bem mais patrimônio, mas também oferece muito mais segurança, porque parte da ideia de sacar só 3% ao ano. Então, comparando as regras para ficar bem didático aqui para você, eu vou usar o mesmo exemplo de quem tem um custo de vida mensal de R$ 5 mil por mês. Veja que na regra dos 200, 5 mil vezes 200, 1 milhão de patrimônio necessário, um saque de 6% ao ano, portanto, mais arriscado. Na regra dos 300, que na verdade é a mesma coisa que a regra dos 4%, 5 mil vezes 300 igual a 1,5 milhão de patrimônio, portanto, um saque de 4% ao ano. Aqui você tem já uma estratégia um pouco mais equilibrada. E por fim, na regra dos 400, 5 mil vezes 400 igual a 2 milhões de patrimônio, portanto um saque de 3% ao ano. Aqui você tem, dessas regras que eu apresentei, a mais conservadora naturalmente. A diferença entre essas regras está no nível de segurança que você quer. Quanto maior o patrimônio, menor o risco de quebrar a reserva durante crises econômicas. A grande sacada aqui é você entender que não existe um cálculo ou um número perfeito, mas calma, não sai do vídeo. Isso não é algo ruim e eu vou te explicar o motivo. Independência financeira, na verdade, é sobre algo muito mais valioso. A notícia que talvez você não queira ouvir é que não tem como prever exatamente a inflação no Brasil daqui a 20 anos, a rentabilidade exata dos seus investimentos ou como será o seu padrão de vida daqui a muitos anos. E no Brasil a gente tem desafios extras, né? A gente tem uma inflação muito mais alta e volátil do que em países desenvolvidos, por exemplo. Muito mais instabilidade política
política e econômica. Portanto, essas regras são sim guias importantes, mas não são verdade absoluta. Mas entenda que eu não estou contando isso para te desanimar. Qualquer patrimônio acumulado já muda completamente a sua vida. Você ganha tranquilidade, pode escolher trabalhos mais leves, viver com menos pressão. A liberdade vem em camadas, cada degrau já melhora a sua vida. E você não vai precisar esperar chegar no número perfeito para você começar a colher os benefícios. Portanto, eu vou quebrar aqui um mito que muita gente acredita. Liberdade financeira não significa necessariamente parar totalmente de trabalhar. Na prática, parar de trabalhar totalmente pode até prejudicar a sua saúde. Quando você não usa a sua mente e não tem propósito, é como um músculo parado, ele atrofia. Um trabalho bem escolhido mantém sua mente ativa, te dá sentido e até prolonga a sua vida. Mas eu não estou aqui romantizando também, nem sempre dá para escolher o trabalho dos sonhos. A maior parte dos brasileiros não tem esse poder de escolha do trabalho que deseja, e é justamente aqui que está o conceito de liberdade financeira. O processo do acúmulo de patrimônio vai te dar o poder de escolha. Escolha de trabalhar menos horas, escolhas de trabalhar com algo que você gosta, mesmo que pague menos, escolha de empreender em algo que você sempre sonhou, escolha de ter tempo para a família, hobbies, viagens, projetos pessoais, ou simplesmente a escolha de continuar no mesmo trabalho, mas com mais tranquilidade, porque você sabe que, se quiser, pode sair a qualquer momento. Portanto, o objetivo não é necessariamente nunca mais trabalhar, é ter a liberdade de escolher no que e como trabalhar. E como eu falei, você não precisa esperar chegar nesse patrimônio total para começar a usufruir disso. Uma simples reserva de emergência com 6 ou 12 meses do seu custo de vida já muda completamente a sua liberdade nesse sentido. Ou até mesmo um imóvel quitado já te dá muito mais liberdade para fazer escolhas mais assertivas, sem ter aquela pressão de precisar permanecer no seu trabalho, mesmo que você não esteja gostando dele. Portanto, curta cada etapa do processo, mas olha só, não basta só acumular patrimônio, você precisa fazer isso de maneira inteligente. No próximo bloco eu vou te mostrar por que estudar e diversificar a sua carteira de investimentos é essencial. Mas antes, deixa eu te pedir, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo, que isso ajuda muito a gente. Bom, para chegar lá não basta só juntar, é necessário investir com inteligência. E a palavra-chave aqui é diversificação, que é um tema que eu toco bastante aqui no canal. Você não precisa ser um especialista, mas você precisa estudar e, aos poucos, dentro da sua zona de competência, entender o básico: renda fixa, fundos imobiliários, ações, reserva de valor, investimento no exterior e assim por diante. Quanto mais diversificada a sua carteira entre tipos de ativos, moedas, países, mais segurança você terá no longo prazo. Mas a notícia boa é que você pode aprender tudo isso aqui no canal maratonando os vídeos. Eu vou deixar vários vídeos aqui na descrição para iniciantes sobre vários temas super pertinentes e importantes para quem está começando aí a jornada nos investimentos. Depois você confere lá. Mas aqui vem um outro ponto, um próximo tópico, que é a diferença entre você ganhar bem, ter um bom salário e ser realmente independente financeiramente, ter liberdade financeira. Não é necessariamente sobre ganhar mais, mas sim sobre gastar menos, ou ao menos ter os seus gastos controlados. Não adianta você ter um aumento de salário todo ano se o seu consumo cresce na mesma proporção todos os anos. Às vezes, reduzir um pouco o seu patamar, o seu padrão de vida, te aproxima muito mais da liberdade financeira do que ter um salário astronômico. Tem muita gente que ganha super bem e não tem liberdade financeira. Eu sei que parece estranho, mas eu conheço na prática, por exemplo, gente que ganha 25 mil reais por mês e gasta 30, ou seja, vive no crédito e fazendo financiamentos e assim por diante. E ao mesmo tempo eu conheço gente que ganha 8 mil reais por mês, já tem uma casa quitada, investe de 20 a 30% do patrimônio mensalmente e já tem aí uma reserva de 500 mil reais investidos. Qual desses dois cenários você acha que tem mais tranquilidade? Qual desses dois você acha que tem mais liberdade de pedir uma demissão? Qual desses dois você acha que dorme com mais tranquilidade no travesseiro? Portanto, independência financeira não é sobre o tamanho do seu salário, mas sim sobre o equilíbrio entre gasto, renda e o patrimônio acumulado. É a diferença entre a sua renda mensal e o seu custo de vida. É você ter menos dívidas,
e mais dinheiro acumulado. Portanto, você nunca vai acordar um dia, olhar a sua conta e ver, pronto, atingi um número mágico e agora a minha vida está resolvida. A verdade é que a sua vida muda, os seus gastos mudam, os seus desejos mudam, o país muda, a economia muda, a política muda. Portanto, não encare o seu patrimônio como um fim, mas um meio. O processo de juntar, investir, aprender, evoluir já vai te dar muito mais tranquilidade do que você imagina. Tenha certeza disso. No final das contas, o maior presente da liberdade financeira não é o dinheiro, mas sim o tempo e o poder de escolha. O dinheiro é só ferramenta que te dá esse tempo e poder de escolha. Então sim, você pode usar os cálculos que eu te ensinei para estimular você e dar metas e entender um valor que você quer chegar, mas no final das contas nenhuma regra é absoluta, elas apenas te ajudam a dar clareza desse caminho. O mais importante é você construir uma base sólida e curtir cada passo nessa sua jornada dos investimentos. Você não está correndo atrás de cifrões, mas sim de qualidade de vida. Eu espero que esse vídeo tenha te ensinado algo útil. Por favor, se inscreve no canal, curte o vídeo e comenta aqui embaixo qual é o valor ideal para a sua liberdade financeira e em quanto tempo você planeja, em quanto tempo você tem essa meta de chegar na sua liberdade financeira. Ou você entendeu o que eu falei e já começou a curtir o processo agora.